Uma ótima noite a todos, ou melhor, uma extraordinária noite a todos. Nós vamos estudar hoje, cada dia que passa ficamos mais inteligentes. Vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito. O que é tirar o máximo proveito? É nós sairmos daqui e colocarmos algo em prática. O mundo está muito teórico, cheio de informações, cheio de mídias, mas pouca prática. O bem tem que ser mais ousado. Nós temos que praticar, sair de cima do muro do mundo teórico. Do muro teórico, melhor dizendo. Então vamos lá. Olha, sem sombra de dúvida, nós espíritas temos consciência que estamos aqui para progredir. Acho que ninguém tem dúvida disso. Mas para que ocorra o progresso, é necessária a mudança. Eu acho que também ninguém tem dúvida sobre isso. Agora, só se progride quando há mudança. É lógico. E as mudanças se aceleraram. Significando que ocorrerão grandes oportunidades de progressos nos dias atuais. Então nós temos que tirar o máximo proveito desses momentos históricos que nós estamos passando. Ok? Então fica aqui o recado. Procure deixar uma canetinha, um papel ao lado. Surgiu um insight, uma ideia, a espiritualidade está acompanhando nossos estudos. Anota e vai para cima, coloque em prática. Olha, vamos iniciar. No item 25 do capítulo 4 do Evangelho, está lá uma pergunta. É um castigo a encarnação? Olha, é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Olha que pergunta interessante. Somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Em outras palavras, nós somos culpados já que estamos aqui? É uma pergunta muito interessante feita por Allan Kardec. Olha, mas vamos lá. A passagem dos espíritos pela vida corporal, vida material, é necessária para que nós possamos cumprir por meio de trabalhos materiais, ação material, todos os desígnios de Deus. Essas atividades que somos obrigados a exercer, nos auxilia no desenvolvimento da nossa inteligência. Viemos aqui para se tornar mais inteligente. Mas vamos analisar isso. Howard Gardner, professor de psicologia na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, amigo da Susan Andrews, que mora aqui no Brasil, montou o Parque Ecológico na rodovia Castelo Branco. Olha que interessante. Ele é autor de mais de 30 livros e dezenas de artigos publicados. Ele conceituou a inteligência como o potencial para resolver problemas. Eu vou repetir. Como o potencial para resolver problemas e para criar aquilo que é valorizado. Não adianta eu resolver um problema e não trazer algo valorizado em cima disto. Né? Todas as soluções, de alguma forma, contribuem com valor. E, logicamente, que é valorizado em determinados contextos sociais e históricos. Essa é uma definição dele. Na elaboração da sua teoria, ele pesquisou, observou os trabalhos dos gênios que passaram e que estão passando pelo planeta Terra. Olha, muito interessante a contribuição dele. E aí, nessas definições, é importante destacar que todas as atividades que nós praticamos, todas, são constituídas de aprendizagens, curas e libertações. Esses três ingredientes contribuem demais para o desenvolvimento da inteligência. Vamos lá. Com a aprendizagem, com isto, através da moeda, uma das três moedas que nós vamos levar daqui, né? As três são aprendizagem, cura e libertação. Através da aprendizagem, estamos aprendendo ciência, filosofia e religião, que o Espiritismo traz através das obras de Allan Kardec e outras obras. Portanto, estudar o Espiritismo contribui muito. Lógico que tudo está se inovando, renovando, e o Espiritismo dá essa abertura para nós estarmos evoluindo. Não parar apenas nas obras, lógico que a base são as obras de Allan Kardec, mas nós temos
Nós temos que acompanhar as novas psicografias, sempre colocando ali na racionalidade, com muito carinho. Né? E estamos curando as nossas almas, que nada mais é do que eliminando os nossos defeitos, acrescentando qualidades. Lembrando que os defeitos são perecíveis. Conforme nós vamos evoluindo, pode ver que os defeitos vão saindo, as qualidades ficam. E aí, consequentemente, nós estamos rumando, somando, agregando todas essas virtudes que lá na frente se transformarão no amor puro, que tanto Jesus Cristo falou e que devagarinho a gente vai compreendendo. Quando eu falo em compreender, é na teoria e na prática. Na teoria nós compreendemos hoje bem o que é o amor puro de Jesus Cristo, mas na prática nós estamos um pouquinho, eu não posso generalizar, tem as suas exceções, nós estamos aí um pouquinho, ou melhor, bem distante, podemos dizer assim. Também estamos nos libertando de crenças que a família, a sociedade colocou aí, escola, meu Deus, se libertando de problemas e medos imaginários e obsessores, conforme a gente vai evoluindo, elevando a nossa frequência. Esses irmãozinhos vão compreendendo, vão perdoando, geralmente eles vêm para nos cobrar. E tudo isso contribui para prisões mentais. Portanto, conforme vamos aprendendo, se curando e se libertando, a alma vai percebendo uma paz maior. Se você quer ter uma maior paz, invista em aprender, se curar e se libertar. Essa é a grande dica. E o detalhe mais importante, com isso, consegue-se muito mais liberdade, quando você está em paz, para se desenvolver nas inteligências intelectuais e morais. Eu vou citar um exemplo aqui que eu acho muito interessante. Quando eu completei 20 anos, eu olhei para o Davidson, que sou eu, com 15 anos de idade, e falei, nossa, Davidson, como você estava vacilando, ingênuo. Agora não, agora estou com 20 anos, estou esperto. Ao completar 30 anos, eu fiz essa comparação. Relembrei eu com 20 anos, falei, meu Deus, olha com quem você estava andando. Você não estava andando com boas companhias, tinha alguma coisa errada aí, Davidson. Estava vacilando, cometeu erros infantis. Agora não, agora eu estou com 30 anos, estou esperto, vivido. Aquela conversinha cá entre nós, que faz parte, né? Faz parte. Eu ia chamar o termo conversinha furada, mas faz parte. Quando eu completei 40 anos, mesma linha de raciocínio, eu falei, nossa Deus, como você dormiu de botina, como é dito aqui no interior do estado de São Paulo, como você vacilava com 30 anos, agora não, agora você está com 40 anos. Ao completar 50, a mesma história, 60 anos, a mesma história. Olha, graças a Deus, eu percebi que eu fiz alguns progressos aí. Mas estou longe do que eu prometi na erraticidade. Estou longe. Perdi muito tempo. Se os jovens que estão assistindo essa palestra tirassem o máximo proveito, estudando, mergulhando em praticar, em cumprir o que prometeu. Hoje eu sei o que eu prometi. Eu estou me esforçando hoje, mas perdi muito tempo. Desperdicei muito tempo no passado. Aqui cá entre nós, é uma confidência. Por isso, eu sugiro utilizar uma técnica que eu estou usando já há um bom tempo, que é a analogia do semáforo de trânsito, o sinaleiro de trânsito. Antes de dormir, reflita no sinaleiro. Eu tenho uma placa, eu desenhei um sinaleiro e toda noite, depois das orações, eu lembro e faço um balanço. Vermelho significa o que eu tenho que parar de fazer, que não agrega mais valor, não tem sentido. Tinha valor há uns 3 anos atrás, hoje não. E o amarelo, o que eu tenho que dar mais atenção nos dias atuais, ficar de olho. Eu acho absurdo pais moderninhos, com excesso de atividades, estressados, ansiosos, aquela coisa toda, né? E não observa aquele filho que está enfurnado lá no quarto, não sai nem que a vaca tussa. Esse menino pode estar aí, de repente, experimentando uma depressão, passou aí um determinado prazo, para curar não é fácil.
pais que estão dormindo de botina. Então aí tem que ficar alerta, não é verdade? E eu gosto também de fazer uma pergunta quando aparece o amarelo no sinaleiro. Eu pergunto, não há alegria em mim hoje? Eu faço pergunta, eu estou alegre? Isso vem de um escritor chamado José Maria Escrivá. Olha que interessante. Ele colocou da seguinte forma, eu vou trazer o texto dele. Não há alegria em mim? Então pensa, existe um obstáculo entre Deus e eu. Quase sempre acertarás. Então eu pergunto, peraí, eu estou alegre? Não, peraí. Então possivelmente tem algo entre Deus e eu. Aí que eu mergulho em oração, elevar a frequência e procurar enxergar. Significa que eu tenho que ficar mais atento nessa área. Tem que ficar de olho nessa área. Lembra do Paulo, os conselhos do apóstolo Paulo. Dedicação total à oração, oração contínua. Ficar alerta, esperto, desconfiado, alerta. Em outras palavras, vigilante. Tem muita atenção. E agradecer, sempre nessa sequência. Oração contínua, esperto, alerta, desconfiado e agradecer. E com isso, nós temos que pesquisar as causas dessa ausência de alegria, por exemplo, e buscar soluções. Olha que interessante, né? E na questão do verde, o que eu tenho que passar a fazer a partir de agora? De repente, praticar o silêncio num determinado momento de uma discordância de ideias, que você vê que a frequência está caindo. Opa, não é verdade? Vamos praticar o silêncio a partir de agora. É algo que a gente tem que praticar. Nós estamos sujeitos nas convivências, nas relações, principalmente familiares. Agora, considerando a importância do tempo, que segundo Benjamin Franklin, esse gênio Benjamin Franklin, já que nós estamos falando de inteligência, ele dizia, o tempo é a substância da vida. E aí, olha, considerando essa importância que Benjamin deu e que todos nós damos, sem sombra de dúvida, eu vou trazer uma frase aqui, parafraseando Charles Chaplin, que ele dizia, um dia sem sorriso é um dia desperdiçado. Então, quantos dias nós já desperdiçamos, hein? Passamos dias sem sorrir, nesse clima aí, que essa imprensa que está criando um terror, a mídia tradicional, nós temos que tomar muito cuidado, porque baixa a frequência. Quantos dias nós passamos sem sorrir? Procura ver um filme de humor, lembrar de uma anedota saudável, logicamente. Né? Então vamos lá, lembrando do Charles Chaplin, um dia sem sorriso é um dia desperdiçado. Parafraseando o nosso querido Charles Chaplin, eu vou afirmar aqui com muita segurança, muita convicção. Um dia sem aprendizagem, sem cura ou sem libertação é um dia desperdiçado. E na minha opinião, vocês não precisam concordar, não precisa concordar não. Onde tem desperdício, o pecado está presente. Desperdício é pecar. Não importa o recurso. Desperdício é pecado. E o tempo é uma das principais riquezas gratuitas, juntamente com o pensar e com os problemas. Mas você vai falar, mas os problemas são riquezas? São. Vocês vão entender por quê. Os problemas fazem a gente se exercitar nas inteligências. E o pensar é a ferramenta de soluções. Tem pessoas que têm preguiça de pensar, até para falar. Não, eu quero vencer a vida, mas tem preguiça de pensar. Vamos lá, olha, a criatividade, que é a capacidade de criar algo novo e que agrega valor, que traz valor. Não adianta eu criar algo. Estou lembrando uma vez, uma amiga apresentou um quadro que eu falei, meu Deus, nem vou retratá-lo aqui. Eu falei, mas isso já joga as pessoas para baixo, é um quadro depressivo, não havia. Tudo bem, é arte, mas... Falei, você me desculpa, eu não vou aqui entrar em detalhes, são apenas opiniões, né? Mas nós temos que criar algo que agrega valor, que eleva a frequência. Vocês me entendem bem quando eu falo elevar a frequência. Nós estamos gerando energias mentais, que é o pensamento, o sentimento, modulado pela vontade. E essa energia mental tem uma frequência. Tem uma frequência. Frequência elevada. Quando nós estamos em caridade, em bondade, essa frequência se eleva.
O amor incondicional de Jesus, pesquisadores dizem que estava acima de 250 Hz. Já um pensamento negativo chega a 0,2, 3 Hz. Então nós temos que elevar através da arte, com o maior respeito, né? Contribuir. A arte, ela antecipa, de alguma forma, ela antecipa determinadas ocorrências. A arte é inteligente. Mas, por favor, são apenas opiniões, fiquem à vontade. E aí, veja bem, a criatividade, repetindo, é a capacidade de criar algo novo e que agrega valor. E quando que ela surge? Quando você pensa intensamente, quando você foca a energia, cruza informações e, principalmente, fica atento às intuições que vêm de dentro e às inspirações. Olha, as inspirações. Lógico que durante a noite ao dormir, a gente capta muita coisa que vem de fora, que eu chamo de inspirações. E ao acordar, de repente isso brota como uma intuição. Então é inspiração barra intuição. E tem também as intuições que vêm lá, que estão escondidinhas nos nossos inconscientes. Então, nós temos que ficar atento. Eu estou lembrando aqui do educador Pestalozzi na Suíça, que contribuiu com a educação de Allan Kardec. Allan Kardec tinha lá os seus 10, 11 anos, em Yverdon, na Suíça. Ele afirmou em bom tom, olha, a intuição é a fonte de todo conhecimento. Olha aí, olha aqui, contribuição do educador Pestalozzi, ele estimulava isso. Nós não vemos isso, com o maior respeito, com raras exceções, na nossa educação. Hoje, a gente não vê. Olha, nós temos que aproveitar esses grandes mestres, esses grandes gênios que passaram e deixaram um legado inteligentíssimo. Agora, vamos trazer uma outra genialidade. O Henry Ford, ele deixou o seguinte pensamento. Qualquer um que parar de aprender é velho. Tenha 20 ou 80 anos. Qualquer pessoa que mantenha aprendizagem continua jovem. A coisa mais importante da vida, Henry Ford dizendo, é manter a sua mente jovem. Eu vou repetir porque eu tenho escrito isso na minha agenda. Olha, Henry Ford, que criou a linha de produção nos Estados Unidos, criou a Ford. Acredito que todos vocês devem conhecer a história deste homem que veio do nada, hein? Praticamente do nada. Ele deixou o seguinte legado: qualquer um que parar de aprender é velho, tenha 20 ou 80 anos. Qualquer pessoa que mantém a aprendizagem continua jovem. A coisa mais importante da vida é manter sua mente jovem. Eu aproveitei essa frase do Henry Ford, com o maior respeito, a frase é dele. Eu só troquei aqui algumas palavrinhas, ou melhor, verbos, né? E ficou o seguinte, ó, qualquer um que parar de se curar, eliminar defeitos, é velho, tenha 20 ou 80 anos. Qualquer pessoa que mantém a se curar, continua jovem. A coisa mais importante da vida é manter sua mente jovem. E aí nessa linha ainda, pegando o texto do Henry Ford com o maior respeito. Qualquer um que parar de se libertar é velho. Não, eu não sou, tenho 18 anos. Mas não está aproveitando o tempo como deveria. Qualquer um que parar de se libertar é velho. Libertar das prisões mentais. Está bem claro. Tenha 20 ou 80 anos. Qualquer pessoa que mantém a se libertar continua jovem. A coisa mais importante da vida é manter sua mente jovem. Eu vou repetir, manter a sua mente jovem, não importa a idade. Aprendizagens, curas e libertações, além de alimentarem a alma, amplia as inteligências. Nós temos que investir nessa área. Lógico que temos que cuidar da nossa estadia, os problemas materiais, mas foquem nessas três moedas. E em resumo, vamos resumir. Todos nós viemos para cá com missões planejadas, na erraticidade. Todo o ambiente
todos os recursos, todas as situações foram devidamente planejadas para nós cumprirmos a nossa missão e evoluirmos. Em resumo, nós temos grandes, médias e pequenas missões. São as nossas razões de ser em cada reencarnação. São os porquês de estarmos aqui, que não tem nada a ver com as distrações em excessos que existem nos dias atuais. Isso é seríssimo. Quantas reencarnações nós já desperdiçamos? Nós já desperdiçamos por se vacilar novamente em distrações, desvios, enfim, tentações. Lembra? Sexo, dinheiro e poder. Geralmente as causas de todos os desvios, os males. Nós temos de descobrir as nossas missões. Se você escrever e colocar na cabeceira uma dica do Sr. Langerton, mestre em fitoterapia, que foi convidado para trabalhar com Chico Xavier convidou. Se vocês estudarem as obras de Eurípides Barçanufo, vocês vão perceber o Sr. Langerton participando na época de Cristo ali, entre os essênios, onde tiveram o privilégio de estar junto com Cristo na cura de uma gripe que eles tiveram naquela época, região de Hebron, Chácara das Flores. Leem, uma sugestão, um livro, A Grande Espera, de Eurípides Barçanufo. Ali aparece o Sr. Langerton. E o Sr. Langerton ficou muito tempo trabalhando com Chico Xavier. Você vê que são espíritos que já vieram preparados desde a época de Cristo e encarnaram aqui no Brasil, pátria do Evangelho. Nossa, isso traz... a nossa responsabilidade como espírita é algo assim fora do comum. Então, olha, e ele deu essa dica para alguns amigos que tiveram o privilégio de conhecer o Sr. Langerton lá em Uberaba. E ele comenta, veja bem, a importância de escrever na cabeceira as dúvidas. A gente sabe que ao dormir, ampliamos as nossas faculdades, mas ao escrever, você está fazendo esse pedido, a espiritualidade maior, se é um pedido nobre como este, a espiritualidade maior que nos acompanha, mentores, guias, enfim, vão contribuir. Você vai receber como intuição. É uma dica: escreva, deixe escrito no papel na cabeceira e durma. Se não vem na primeira noite, na segunda noite, lógico que vai vir intuição na hora que você estiver acordado, ou uma inspiração, não importa, mas virá. Persista, busca e acharás, e encontrarás. E aí, de alguma forma, os espíritos se comunicam, eles mandam informações, tem que ficar atento. É lógico, aqui cá entre nós, é muito importante praticar o silêncio, pelo menos em alguns momentos do dia, para ouvir essa voz interna, para checar a realidade interna, como é que está. Nós estamos muito voltados para a realidade externa, para as realidades externas aceleradas. E aí é importante voltar para o departamento eu, se possível, várias vezes ao dia, porque hoje um dia equivale a meses. Na época dos nossos tataravós, um dia, tais são os números tais é o número de mudanças que ocorrem em um dia. As 24 horas hoje tem uma outra significância. Então, veja bem, volte para o departamento eu, pratique o silêncio, a oração. Com certeza vocês vão descobrir as vossas missões. Em resumo, vamos dar uma resumida. Eu gosto muito, tem que ter coragem. Olha bem, ou melhor, vamos relembrar uma frase do Steve Jobs. Olha o que ele dizia. Outro gênio, criou a Apple, não tinha curso superior. Uma história muito bonita. Ele foi adotado e quem doou o Steve Jobs para esse casal falou, com uma pré-condição, vocês têm que garantir o estudo dele. E o estudo nos Estados Unidos é caríssimo, por isso que as pessoas batalham muito para ter bolsa, através de esportes e outros mecanismos, né? E quando ele entrou na faculdade e viu a dificuldade do casal, dos pais dele, que adotaram ele percebeu, olha o caráter do camarada. Ele falou, não tem sentido isso. Ele para de estudar, pede para o reitor da universidade poder
assistir gratuitamente algumas disciplinas e inicia ali a Apple. A Apple. Vocês têm noção do que significa isso? Um gênio. Um gênio. Gerou muitos empregos. O mundo precisa de empreendedores como Steve Jobs para gerar muitos empregos. E ele dizia o seguinte: tenha coragem de seguir o seu coração e intuição. Eles, de alguma forma, sabem o que realmente você quer se tornar. Steve Jobs, da Apple, admiro demais. O amigo empresário, amicíssimo, que trabalha de segunda a domingo, confidenciou certa vez que a sua missão era gerar empregos. Com mais de 70 anos, disse que não pretende se aposentar e quer gerar mais empregos. A família aperta para ele descansar, viajar. E ele mesmo falou, olha, os meus colaboradores, os funcionários, como era dito antigamente, têm muito mais qualidade de vida do que eu. Ele falou para mim isso. Mas eu não me importo, a minha missão é esta. Eu admiro demais isso. Certeza que ele prometeu isso na erraticidade e já veio com essas dádivas, com essas aptidões, talentos. Admiro demais este empresário, que eu não vou citar nomes, ele mora fora de Bauru. Admiro demais esse posicionamento. Está no Evangelho que Deus, sendo soberanamente justo, olha, eu vou repetir. Está no Evangelho que Deus, sendo soberanamente justo, tem de distribuir tudo igualmente. Olha, interessante, olha. Se ele é justo, ele tem de distribuir tudo igualmente para todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida. As mesmas aptidões, as mesmas obrigações a cumprir e, logicamente, a mesma liberdade de proceder, o livre-arbítrio. Desconfiem quando surge uma pressão aí, cerceando a tua maneira de pensar e de sentir. Desconfie. Portanto, repetindo, é a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça de Deus. Isso não acontece. Mas vamos trazer aqui o Gardner novamente. Ele desenvolveu os estudos sobre as inteligências múltiplas, que são, eu vou citar aqui, uma delas, inteligência lógico-racional, também conhecida como lógico-matemática, diz respeito à capacidade de realizações de operações numéricas e dedutivas. Contadores, matemáticos, entram todos aí, os profissionais têm essa inteligência. Inteligência linguística está diretamente relacionada à habilidade de aprender idiomas e mesmo capacidade de usar a fala escrita com determinados objetivos, que é o caso de oradores, escritores. Inteligência espacial diz respeito à capacidade de compreender e reconhecer situações, ambientes, dimensões que estejam considerando a visão como um fator determinante. É o caso de arquitetos, engenheiros que enxergam 3 dimensões e talvez até 4, né? Que aí a gente já viaja para um plano espiritual. A inteligência corporal, que é o caso de jogadores, dançarinos e mesmo pessoas que têm uma prática danada com os movimentos corporais para, por exemplo, montar um brinquedo ou mesmo contribuir na construção de um carro ou uma casa. Então, entra nessa inteligência corporal, hein? Olha que interessante. Ele que mapeou o Gardner. Inteligência interpessoal está ligada a essa facilidade de se relacionar com grupos. É o caso de vendedores, de comunicadores. Inteligência intrapessoal está ligada diretamente à facilidade de resolver os problemas internos, de compreender a si mesmo, de se autoconhecer com muita facilidade. A inteligência musical, pelo próprio nome já diz, é o que muitos chamam de talento musical. É aquela aptidão para compor, tocar ou estar inserido nesses padrões musicais. A inteligência natural, olha o mapeamento do Gardner, é aquela que está relacionada ao reconhecimento, distinguir e classificar os elementos da natureza, as espécies da natureza. E mais recentemente a inteligência existencial, ligada à reflexão sobre os temas
do nosso dia a dia, que estão presentes na nossa vida. Fantástico essa contribuição. E olha que interessante. Gardner, estimular que as pessoas consigam resolver problemas usando suas diferentes inteligências. Essas são as principais contribuições da teoria dele. Inteligências múltiplas. Isso porque mostra que toda reflexão está diretamente relacionada à melhora da vida social, emocional, na convivência entre as pessoas. Mais do que isso, muito mais do que isso, está relacionada à melhora principalmente do desenvolvimento de todas essas inteligências, que tem a ver com as relações com as pessoas. Os psicólogos costumam dizer que a cura está nas relações. Em resumo, o trabalho de Gardner facilita uma visão completa do indivíduo, visão no qual cada pessoa consegue perceber por inteiro da sua maneira de enxergar. Tem tudo a ver. Olha a importância do trabalho desse pesquisador. Facilita o nosso autoconhecimento para que tenhamos autocontrole, para que tenhamos autoconfiança. A encarnação é para todos os espíritos uma tarefa que Deus impôs quando iniciam a vida, com a primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com muito cuidado essa tarefa, olha, com muito cuidado, com muita responsabilidade, com muita disciplina, eles transpõem rapidamente e, logicamente, menos penosamente. Quando falo penosamente, dá para faz lembrar sofrimento, que eu costumo dizer, não existe o sofrimento, o que existe são apenas aprendizagem, cura e libertações. Então, os que desempenham, repetindo, com zelo essa tarefa, acaba subindo degraus mais rapidamente e, consequentemente, mais cedo vão gozar desse fruto baseado nos seus esforços. Mais paz, mais inteligência, mais compreensão da vida. Estou lembrando de Guimarães Rosa, que ele dizia, viver é muito perigoso. Viver mesmo é aprender a viver. Ele dizia com outras palavras essa parte final. Estamos aqui aprendendo a viver, sem sombra de dúvida. E os que, ao contrário, porque é o livre-arbítrio, usam o mal da liberdade. Eu gosto muito dessa palavra mal, que segundo Albert Einstein, ele chama de ausência do bem, porque é temporário, o mal não existe, foi criado pelos homens e não tem consistência. Não tem consistência, é ausência do bem. A partir do momento que o bem deixa de ser passivo e se instala, o mal desaparece. É importante isso, hein? Por isso que é importante o bem que está em cima do muro, né? Não, eu sou bonzinho, na teoria, e não vai para cima. Em se posicionar, em instalar, em defender o bem, são os mornos. Estão dormindo de botina, não vão conseguir cumprir o que prometeram na erraticidade. Aí volta para a erraticidade com aquela cara ali constrangedora, olha, aquela conversinha furada, que não funciona. Nós estamos no século XXI, meu Deus. É lógico, estar no século XXI ou não, depende aí do número de reencarnações, depende do aproveitamento das reencarnações. Retira isso que eu falei, estamos no século XXI. Lógico, o século XXI propicia muito mais possibilidades para a gente evoluir nas inteligências intelectuais, morais. Basta ver aí o excesso de possibilidades através das mídias sociais para obter informações, mesmo esse estudo que nós estamos fazendo aqui. E aí, vamos lá. Esses espíritos que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, eles acabam retardando a sua marcha, o seu caminhar. E, dependendo de suas escolhas, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnação. É quando aí se torna um castigo. Se torna um castigo. Por que um castigo? Porque fica estacionado nas inteligências. É como aquele rapaz grandão que está lá com 16, 17 anos, mas repetiu na escola, cai naquela sala com crianças
de 11, 12 anos, na sala de aula, na escola, né? E fica aquele constrangimento, aquele grandão perto das crianças, né? Porque o rapaz repetiu de ano. Então fica estacionado nas inteligências. Não tem sentido. O Espiritismo possibilita uma ampliação da nossa consciência. Com isso apresenta aí essa pessoa que optou por isso, por estar aí paralisada, não que vai estar totalmente paralisado. Toda reencarnação faz a gente evoluir um pouquinho, mas olhando lá pela espiritualidade olhando é como se estivesse estacionado, uma vez que tem potenciais, mas colocou a inteligência e a competência na direção errada. Colocou. Tinha que ir para Porto Alegre, vamos pegar um exemplo aqui, fazer uma analogia, teria que ir para Porto Alegre, mas está indo para Vitória Espírito Santo, com todo entusiasmo, na direção errada, a competências e as inteligências. Então, com isso, ele apresenta grandes dificuldades para resolver seus problemas. Inteligência limitada. É um castigo. É um castigo pela necessidade em que se vê prolongar aí a sua permanência em mundos inferiores. Poxa vida, já pensou? Mundos inferiores, fica ali naquela batida, né? O cara percebe, o camarada percebe. Né? O espírito que ainda não é do bem não tem inteligência de discernimento e nem de entendimento das leis de Deus. Trata-se de crianças espirituais, ele não tem essa inteligência ainda. Precisa se desenvolver e Deus vai providenciar possibilidades nesse sentido. Apesar de ele não ter essa inteligência, apesar de um grande número de reencarnações, mas de repente acaba se ligando a más companhias, a grupos espirituais que, ao dormir, ele acaba indo aí para grupos aí que não tem sentido. Né? Tem aqui um conhecimento teórico, mas aí acaba ficando estacionado na prática da ausência do bem. Eu vou aqui citar um exemplo para a gente compreender bem. Tem espíritos vingativos que ficam 24 horas na obsessão. Isso é muito comum, né? Daquele encarnado que foi um algoz que prejudicou ele em outras vidas. E aí o que acontece? Com o tempo inverte. Esse obsessor encarna e aquele que foi obsediado vai para o plano espiritual e passa a perseguir. Então, são várias reencarnações, um perseguindo o outro, ninguém interrompe. E aí, olha, estão estacionados, ingênuos perante a lei de Deus, ingênuos. E aí fica naquela jogada, aquela retaliação atrás do outro, e assim passam aí centenas de anos, milênios, né? Deixam de viver a sua própria vida, fica vivendo a vida do outro. Isso vira um condicionamento, um hábito, né? E já que está vivendo a vida do outro, se parar para pensar aqui, por favor, não é a lógica da espiritualidade, é apenas uma opinião. Se fica vivendo a vida do outro, mas peraí, por que você tem vida? Só fica vivendo a vida do outro, por que você tem? E aí que existem os riscos de se tornar ovoide. Quando prolonga isso, o camarada só fica vivendo, deixa estacionado, fica lá estacionado naquele estágio. Pesquisem, merece aí uma palestra, num dado momento, a gente falar sobre a ovoide, são espiritual ali, estacionados, parados, que foi a vida deles. Eles optaram, foi uma escolha, optaram para ficar estacionado aí, caminha para se tornar ovoide. Meu Deus, fica ali, aí sem vida praticamente. Eu vou usar um termo vegetativo, com o maior respeito, hein? Precisaríamos depois, aí merece depois um estudo mais profundo sobre isso. Olha, a vida, ela é feita de escolhas. Eu vou repetir. A vida é feita de escolhas. Como ter ótimas decisões? Nós estamos escolhendo. E, de repente, se você toma uma atitude, aquilo pode desencadear e você ter que caminhar em direções totalmente contrárias. Tem que tomar muito cuidado. Né? É uma dica. Todas as ideias que surgem têm que passar lentamente por todos os departamentos do processo mental. Por isso que a gente tem que ter tempo para pensar, voltar para o departamento eu nesses períodos aí de grandes ansiedades, acelerações, apesar de que a pandemia contribuiu para dar uma paralisada, hein? Nós estamos indo numa direção totalmente errada. Mas eu não vou desviar, o assunto importante é aqui, olha.
todos os departamentos, você tem que passar lentamente pelos departamentos mentais. Departamento de desejo, um departamento perigoso. Lembra, Sócrates, primeiro vê se é bom, depois se é gostoso. Geralmente, o departamento de desejo quer inverter, precisa tomar cuidado. Departamento de imaginação, que gera muita coisa imaginária pelo próprio nome. Então, medos e outras coisas mais, as tentações trabalham muito aí. Departamento de memória, para falar, caramba, eu já tive uma experiência dessa, será que eu vou cair novamente nessa? Olha aí. Tem que ter tempo para vasculhar. A pressa inimiga da perfeição. Come cru quem tem pressa. Na verdade, é um dito popular maravilhoso. E o departamento de inteligência. E aí a vontade com todas essas informações determina. Tem que tomar muito cuidado nos dias atuais com esses pensamentos acelerados. Tem gente que passa pelo processo mental e pula os departamentos. Bypassa. Não respeitam a hierarquia. Eu falo hierarquia com maior respeito. Refletir também em riscos, possibilidades, ou melhor, riscos, oportunidades, probabilidades dos riscos, probabilidades de oportunidades e as consequências. As pessoas têm dificuldades em pensar no depois. E além disso, buscar durante a noite, antes de tomar as grandes decisões. Eu estou aqui trazendo, não sei se um brasileiro tem a disciplina de cumprir tudo isso, né? Nós temos aí, da cultura brasileira, uma tal indisciplina. Né? Basta ver esses números aí da pandemia, que não era para ser isso. Era para ser bem menor, era só seguir o protocolo. Lógico que o risco existe, mas seguindo diminuiria, amenizaria. Né? Mas olha, buscar durante a noite no desdobramento, que é quando nós já comentamos isso, ampliamos as nossas faculdades, vasculhar, pesquisar, visando obter mais informações. E aí, por fim, logicamente, isso vem através da intuição, nós já comentamos bastante isso, e no final, equilibrar o racional com o sentimental. As ótimas decisões surgem aí, quando você equilibra o racional com o sentimental. Em outras palavras, o nosso Pai quer que nos tornemos inteligentes e não sejamos castigados. Mas Ele nos deixa no livre-arbítrio. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Isso me faz lembrar, vamos imaginar aqui uma situação, 3 turistas estão passeando numa praia e de repente surge um tsunami. Um deles se ajoelha e começa a orar. Um outro não conseguiu acreditar no que estava vendo e ficou paralisado. E o terceiro correu rapidamente e subiu num prédio, esperando este fenômeno natural passar. Vamos lá analisar rapidamente. Esse primeiro que parou para orar, ótimo, nós temos que orar continuamente, mas o pedido dele não tem sentido nesse momento. Se ele saísse correndo, orando, porque ao orar a gente eleva a frequência e, consequentemente, a gente recebe boas inspirações. Mas ele ficou ali e, consequentemente, foi tragado, eu estou usando o termo, pelo tsunami. O outro que ficou paralisado, abalado emocionalmente, ficou paralisado. E muita gente fica paralisado devido a esses efeitos externos. São pessoas presas a situações externas. E o único proativo foi esse que correu e subiu no prédio. E aí, vamos fazer uma análise. Esses 3 perfis estão presentes na comunidade. O que o bem sugere? Qual dos 3 é o mais inteligente? Qual dos 3 é o mais inteligente? É o sobrevivente. É o sobrevivente, porque ali você tem que estar preparado para tudo. Ele correu e se virou, ele tomou uma atitude. O bem precisa tomar atitudes. Esse que ficou orando, meu Deus, com o maior respeito, Deus só atua depois que você exaure, que você usa todas as suas energias
faz de tudo que é possível. Aí sim Deus vem ajudar. Então, olha, vamos tirar daí, dos três, só para repetir, qual é o mais inteligente? O proativo. E o planeta Terra precisa de gente proativa, logicamente, no bem. Principalmente durante essa pandemia que nós estamos vivenciando. Uma grande oportunidade para nós praticarmos o bem, para se desenvolver na proatividade. Em resumo, ajudar famílias cujos pais estão desempregados, estão passando necessidades precárias, sustentar, ajudar essas pessoas que estão abaladas no emocional. Nós temos muitas possibilidades para ajudar. Orar para o planeta, para que a frequência se eleve, a esperança, a fé, isto vai passar. Tudo passa. Lembra do Chico Xavier? Tudo passa. Então, voltando para cá. Nosso Pai quer que nos tornemos inteligentes e não sejamos castigados. Tudo que ocorre é para nós evoluirmos nas inteligências. Como se detecta se a pessoa está em um nível elevado nas inteligências intelectual e moral? Como? Pela prática de não faça aos outros o que não quer para si. E também pelo esforço em querer ajudar o próximo, fazer todo o bem possível ao próximo. Porque, de uma forma simplista, nós estamos fazendo uma análise da inteligência desta forma. Porque nós sabemos que as inteligências intelectual e moral andam juntas. Quando você se desenvolve no intelectual, você consegue discernir o bem da ausência do bem. Você consegue pensar no bem continuamente, sentir no bem continuamente, falar no bem continuamente e agir no bem continuamente. Depois que você consegue discernir o que é do bem e o que é da ausência do bem. Consegue entender a lei da ação e reação. Eu fazer uma maldade é muita ingenuidade, porque vai voltar para mim pela lei da ação e reação. E é através da intelectualidade que a gente consegue discernir, ter o discernimento. Cada reencarnação a gente progride no discernimento, aumenta o discernimento. E vamos citar um exemplo aqui, nós temos alguns minutos ainda. O Gandhi, lá da Índia, em sua passagem pela Terra, demonstrou ser inteligente? Sem sombra de dúvida, por tudo que nós já citamos aqui. Além de libertar a Índia da Inglaterra de uma forma inteligentíssima. Inclusive, a África precisa de lideranças como o Gandhi. A África ainda é prisioneira, desde a Primeira Guerra Mundial, que dividiram em 4 cantões a Europa. A Europa, em resumo, até hoje, alguns países exploram a África. Exploram os minérios da África. Não tem sentido. Nós precisamos de vários Gandhis ali na África, com o maior respeito. Então, além de libertar a Índia da Inglaterra, ele nos deixou uma lição maravilhosa, o Gandhi. Olha a inteligência. Perguntaram para ele, Gandhi, o senhor já perdoou alguém? Ele falou, não. Como assim o senhor não perdoou alguma liderança espiritual aí do bem? Como? Ele falou, não foi necessário. Sabe por quê? Eu me esforço em compreender o próximo, o outro. E ao me esforçar em compreender o outro, eu não trago ofensa para mim. E se eu não trago ofensa para mim, eu não preciso perdoar. Simples, né? E aí no Pai Nosso a gente, Senhor, perdoai as nossas dívidas, nossas ofensas. Não tem sentido. Tem algum erro aí na tradução, viu? Com o maior respeito, do hebraico para o alemão, porque as Bíblias passaram pelo alemão, os principais teólogos, e vieram para o português. Não tem sentido. Deus não precisa nos perdoar, porque Ele nos compreende. Ele não se ofende para perdoar. Pulem essa parte, alterem isso, pelo amor de Deus. E aí está um grande exemplo. E aqui eu quero deixar, nesses momentos, uma frase, um texto maravilhoso do Viktor Frankl. Ele que trouxe o termo da resiliência, ele que trouxe os estudos sobre resiliência, que a psicologia, a psiquiatria trabalha hoje profundamente. Ele foi vítima do nazismo, ele e a família ficaram presos em campos de concentração, ele perdeu uma parte da família, ele passou por vários campos de concentração, vale a pena ler Viktor Frankl. E ele trouxe uma contribuição maravilhosa. Olha só, hein? Olha o nível de inteligência desse espírito que passou, fantástico, deixou
esse exemplo maravilhoso, esses estudos maravilhosos sobre a resiliência. Olha bem, procurei a mim e não encontrei. Olha bem, hein? Olha. Procurei a mim e não encontrei. Procurei a Deus e não encontrei. Procurei a minha alma e ela se esquivou. Procurei o outro e encontrei os três. Olha a significância disto. Em resumo, nós temos que investir na convivência. Se não estamos podendo hoje, devido à pandemia, utilize aí sistemas online, através do celular, mas estimule a convivência, porque é na convivência que a gente se desenvolve na inteligência. E aí que a gente entende que a psicologia moderna bate nessa tecla. A cura está na convivência, está nas relações. Invistam nas relações. Relações consigo mesmo, relações com o cônjuge, a esposa, o esposo, o namorado, namorada, relação com a família, os pais, avós, cunhados, primos, relação com a sociedade, relação com o profissional e principalmente a relação com Deus. A cura está aí. E através dessas relações que a nossa alma se desenvolve nas inteligências intelectual e moral. Vamos parando por aqui. Eu desejo que todos se desenvolvam nas inteligências intelectual e moral, com a graça de Deus.